Eu sou Guilherme Tucher e esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. No terceiro episódio sobre análise qualitativa do movimento humano, eu falo sobre a fase de avaliação e diagnóstico. Para que você entenda a discussão desse episódio 20, é importante que você tenha ouvido os episódios 18 e 19. Depois que você compreende todo o processo de preparação e sabe como observar os seus nadadores, você tem um conjunto de informações, de dados que precisa interpretar. Vamos então falar sobre como fazer a avaliação e diagnóstico do movimento que você observou. Se você acompanhou os dois últimos podcasts, você percebeu que a gente está falando sobre o processo de análise qualitativa do movimento humano. No primeiro dessa série eu falei para vocês sobre o processo de preparação, a importância dele. No último a gente falou sobre o processo de observação, os critérios que a gente tem que ter para poder fazer uma observação com mais qualidade, uma observação que permita a gente depois, na fase de avaliação e diagnóstico, é o que a gente vai falar hoje, obter o máximo possível de informações para que a gente faça uma fase de avaliação e diagnóstico com mais qualidade. Resumidamente, o que a gente vai fazer nessa terceira fase do processo de análise qualitativa do movimento humano? A gente vai avaliar quais são os pontos positivos e negativos do movimento e quais são as consequências desses pontos positivos e negativos para o desempenho. Só que nessa fase é importante a gente perceber que a experiência do avaliador ela vai influenciar positivo ou negativamente na capacidade de avaliar e depois perceber os motivos dos erros. Em princípio, até a fase anterior, que era a fase de observação, se você segue uma estrutura relativamente sistemática de processo de observação, você vai conseguir obter esses dados com qualidade. Só que aqui realmente é tudo aquilo que a gente falou lá na fase de preparação, de ter conhecimento da modalidade, de conhecer outras áreas do saber que vão influenciar na sua avaliação, na sua percepção, aqui passam a ser mais importantes. E existem alguns estudos na literatura com esse sentido. Ver a capacidade de consistência dos observadores a partir de determinados critérios e nem sempre os resultados aí são muito satisfatórios, porque o que se sabe é que realmente a capacidade de observação e de avaliação entre as pessoas é diferente, porque não houve nunca em nenhum processo de organização ou de intervenção preocupado com essa sistematização da capacidade de observação e de avaliação entre as pessoas. Aqui dentro da ideia, eu vou falar primeiro para vocês sobre avaliação. Dentro da ideia de avaliação, eu acho interessante trazer algumas perguntas que vão facilitar a nossa avaliação. A primeira delas é, os movimentos essenciais estão dentro da amplitude desejável? Então você tinha um foco de observação. Eu falei para vocês lá na fase de preparação que a gente tem que determinar para os movimentos essenciais qual é a faixa dentro da qual a gente considera que o movimento está sendo realizado com qualidade. E agora então que você observou e você filmou, você está observando naquele exato momento o seu nadador, você vai pensar, esse movimento está sendo realizado dentro daquilo que eu considero que está adequado? Ele está um pouco distante daquilo que eu considero adequado ou ele está muito distante daquilo que eu considero adequado? Aí você vai pensar sobre isso. Outras perguntas aí. Quais são os pontos fortes do desempenho? Desse desempenho técnico, tá certo? Desse desempenho em termos de qualidade de movimento. O que ele tem de ponto forte? Mas, por outro lado, quais são os pontos fracos? Onde que eu percebo ali determinados erros? As mãos estão afastadas, o cotovelo não está da maneira que eu acho que deveria estar, a pernada não está fundo o suficiente, a pernada não tem frequência suficiente. O desempenho técnico final é satisfatório? Mesmo que eu perceba ali que possivelmente tem alguns distanciamentos daquilo que eu considero que é mais adequado, o desempenho final é satisfatório? Por que isso é importante? Porque existe aquela ideia que vocês conhecem entre a diferença entre técnica e estilo. Então, esse estilo, que é essa adaptação do movimento para as características do aluno, está permitindo ainda que, mesmo assim, no final, o movimento seja satisfatório. Esse movimento atingiu o seu objetivo, que era produzir velocidade, que era diminuir a resistência frontal, que era manter o corpo mais horizontal possível, que era realizar uma respiração sem interromper o padrão de frequência gestual da braçada, por exemplo. Esse movimento está adequado ao ambiente. Vamos pensar no ambiente aqui na tarefa que ele tem que realizar. Então, o movimento está adequado, está nadando bem, o padrão de coordenação está adequado, mas ele está nadando uma prova de 50 livre como se estivesse nadando uma prova de 1.500. Então, o movimento não está adequado para o ambiente no qual a tarefa tem que ser realizada.
Se a gente for pensar nos nadadores aí de águas abertas, esse padrão de movimento dele está adequado para esse ambiente, onde frequentemente tem que se levantar a cabeça para poder se direcionar dentro da água, o padrão de respiração é diferente. Se a gente for pensar lá nas repetições que você observou, que a sugestão seria algo entre 5 e 8, tá bom? Em quantas delas esse padrão de movimento que você está focado, ele aconteceu? Então, isso acontece com frequência, isso acontece eventualmente. Por que isso aconteceu em determinados momentos e não aconteceu em outros? Ou por que isso acontece toda hora? Só acontece naquele momento, acontece em outros? Outra pergunta aí. Aconteceram adaptações no movimento principal em função do ambiente, visando a manutenção ideal do desempenho? Então, em função de uma determinada circunstância do ambiente, será que houve uma modificação do desempenho para que aquela tarefa fosse cumprida de uma maneira adequada? Isso me lembra aí do Alain Bernard, que é um nadador francês, que já foi recordista aí dos 50 e dos 100 livros, então é um nadador muito rápido. E eu tenho na memória aqui uma fotografia de uma prova dele, onde ele, na hora de fazer abraçar do lado esquerdo, ele cruza bastante a linha média do corpo. Ele está lá já no finalzinho do empurrão, mas você percebe que a mão dele está lá do outro lado do quadril. Em princípio, se a gente fosse pensar nessas faixas de variação de movimento, dentro daquilo que a gente considera adequado, ele está bem distante dessa faixa, porque ele está cruzando a linha média do corpo. Tá, mas se a gente for pensar que esse momento pode ter acontecido num final de prova, onde a fadiga é grande e, em função disso, a descoordenação também, e essa foi a maneira que o corpo dele encontrou para continuar produzindo velocidade e terminar a prova com velocidade, talvez dentro dessas circunstâncias, dentro desse ambiente, essa tarefa tenha sido realizada da melhor maneira possível. Se a gente for pensar no início de prova, numa série de nado com menos velocidade, isso possivelmente seria indicado como um erro. Mas dentro dessas condições, não. Então, por isso que é importante a gente ter um foco, e é por isso que é importante também a gente lembrar dentro de quais condições esse movimento foi observado. Isso vai influenciar lá na fase de avaliação. Quando a gente estiver fazendo essa avaliação do movimento do nosso aluno, existem basicamente aí 2 métodos que são sugeridos e que são geralmente utilizados. Um que é chamado de método sequencial e o outro que é chamado de método mecânico. Esse método sequencial é o mais utilizado pela maioria dos professores e treinadores de natação. Nesse método a gente faz o seguinte: a gente tem na nossa cabeça um padrão de movimento que a gente considera que é adequado. Esse padrão de movimento ele é criado em função daquilo que a gente lê, em função daquilo que a gente observa nos nadadores, né, os nadadores de excelente nível de desempenho. Então a gente cria uma imagem mental daquilo que é considerado correto e a gente vai comparar o nosso nadador, o nosso aluno, com esse padrão de movimento que a gente tem como considerado correto, que está lá na nossa cabeça. Apesar desse método ser extremamente utilizado, e eu confesso que eu utilizo muito dele, a gente precisa entender que ele tem certas limitações, porque bem ou mal a gente vai comparar um modelo que a gente tem como desenvolvido ao longo de muitos anos, como possivelmente um modelo que está com um movimento que está começando a ser construído. E pode ser que a gente crie a ideia de que todo mundo tem que nadar exatamente da mesma maneira. E como cada treinador vai ter um modelo na sua cabeça, dificilmente vai haver concordância entre esses modelos. Tá certo? Então essa é uma limitação do método sequencial. É o mais usual, ele é muito útil, mas tem essa limitação. O método mecânico, por outro lado, ele basicamente vai comparar o nadador com ele mesmo. A ideia é a gente perceber o quanto que esse movimento que é realizado, ele tem resultado satisfatório para a característica do nadador. Então, por isso que lá na fase de preparação é importante a gente entender, a gente conhecer o nosso nadador. Então, dentro das características do meu nadador, sei lá, em termos de limitação mecânica, em termos de força, em termos de experiência da modalidade, esse padrão de movimento está sendo realizado, está adequado ou não? Existem variações desse movimento que eu estou observando para aquele modelo que eu tenho na minha cabeça, mas mesmo assim eu consigo perceber que isso que eu estou observando tem um resultado satisfatório. Essa é a ideia do método mecânico. Então, resumidamente, esses 2 métodos de avaliação, eu comparo o meu nadador com o modelo que eu tenho como ideal, e no método mecânico eu vou avaliar o meu nadador com ele mesmo, ou seja, o que ele está fazendo apresenta resultado satisfatório ou não. No final das contas, o que a gente quer? Algum tipo de equilíbrio entre esses 2 métodos de observação. Dando um passo à frente dentro dessa terceira etapa, a gente chega na proposta do diagnóstico. No diagnóstico, o que eu vou ter que fazer?
Dentro daquele todos os critérios que eu observei e depois eu julguei e considerei como pontos negativos, eu vou ter que tentar perceber, vou ter que indicar quais são as causas ou quais são os motivos que levam à ocorrência desses erros de movimento. Esse é o momento mais importante, esse é o momento mais difícil dentro do processo de avaliação da análise qualitativa do movimento. Porque não adianta só eu observar, como eu falei para vocês, não adianta eu avaliar, legal, percebi o que está bom, o que está ruim, o que é positivo, o que é negativo, mas não adianta se eu parar aqui. Eu preciso agora entender quais são os motivos que levam a esses erros de movimento para que eu possa pensar na melhor intervenção que eu vou fazer. Essa é a ideia no final das contas. A intervenção, o feedback que você vai dar ao aluno, o exercício de correção que você vai propor, o exercício de aprendizagem, ele é pautado em todo esse processo que foi feito anteriormente. Qual o caminho que a gente vai escolher para poder determinar, então, a melhor intervenção? Eu posso pensar na relação que esse movimento tem com as ações prévias. Será que existe algum erro prévio que está gerando um erro posterior? Será que a entrada da mão na água, por exemplo, está ruim? Os braços estão afastados, a cabeça está em flexão, não está alinhada com os braços, porque a fase de voo dele está muito baixa, ele não tem altura suficiente para poder preparar as mãos para uma adequada entrada na água. Depois, então, que você percebeu quais são os motivos que levam a esse erro do nosso nadador, eu vou pensar na melhor intervenção que eu vou utilizar para poder resolver esse problema. Aí, já dando uma pincelada sobre o que nós veremos no próximo podcast, eu vou pensar aqui, será que esse erro tem uma certa relação com algum erro anterior? Então, será que um erro está gerando um outro erro? Então, será que a minha intervenção deveria ser nesse sentido? Não, eu vou pensar numa intervenção onde eu vou começar de um exercício mais simples, vou propor um exercício mais simples até chegar nesse exercício complexo. É uma outra forma de intervenção. Não, eu vou pensar na sequência do movimento. Eu vou propor exercício, vou pensar em intervenções onde eu vou repetir. E vou propor exercício para o início, para o meio e para o fim desse movimento. Ou que a gente poderia pensar em preparação, realização e a consequência desse movimento. Aí eu percebi que durante a execução do movimento, o erro se deve em função de um desequilíbrio do corpo dentro da água. Então, essa é a minha solução. Ou então, não, vou pensar em corrigir os movimentos a partir do que eu considero como essencial. Eu vou pensar para aquele movimento ou para aquele submovimento que eu estou analisando, o que seria essencial ali. Eu vou tentar, então, ver se isso está acontecendo de forma adequada. Eu vou corrigir esse movimento essencial, acreditando que, em função disso, o movimento que eu estou tendo foco de observação será corrigido também. Percebam que são caminhos, que são métodos que não são excludentes, eles podem ser utilizados em conjunto, desde que você considere que isso é importante. Para poder fechar, então, essa nossa terceira etapa, que é a etapa de avaliação e diagnóstico, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar determinar quais são os pontos positivos e negativos do movimento, qual a consequência disso para o desempenho. Como é que basicamente eu vou fazer isso? Eu vou comparar o meu nadador com o modelo teórico ideal que eu tenho na minha cabeça, eu vou comparar o meu nadador com ele mesmo, vou ver o quanto que os movimentos que ele realiza, que estão próximo ou distante daquilo que eu considero como adequado, influenciam no desempenho adequado desse nadador, o deslocamento dele dentro da água, para que a partir disso, então, eu pense na minha melhor intervenção, que é o que a gente vai falar no próximo podcast. Valeu, um grande abraço e até a próxima.